Hoje é dia de Clube do Dorama VIP e o dorama escolhido foi Hae-ryun, a historiadora. E bora então começar com a nossa resenha de A Historiadora e bora começar, claro, como sempre, pela ficha do dorama. O dorama escolhido pelos membros do canal para fevereiro de 2021 foi Hae-ryun, a Historiadora. No original, Shinipsa-gwan go Hae-ryun. É um dorama original da Netflix em parceria com a MBC. São 20 episódios de 65 minutos cada. Dorama de 2019. Classificação na Coreia, 15 anos. Classificação na Netflix do Brasil, 12 anos. Concordo, não tem nada muito pesado que uma criança de 12 anos não possa assistir. É um dorama dos gêneros de romance, comédia romântica, um dorama político e é também um saguk, que é o termo que a gente usa para doramas históricos. Saguk. Eu assisti o dorama do dia 16 de fevereiro ao dia 27 de fevereiro. E eu assisti, claro, pela Netflix, porque é um original Netflix, né? Estrelando a atriz Shin Se-kyun, que está em A Noiva de Rabaek. Tem resenha desse dorama aqui no canal. Vou deixar o link dessa resenha no card. E também o ator Cha Eun-woo, que também é cantor do grupo de K-pop Astro e está nos doramas My ID's Gangnam Beauty. Tem resenha desse dorama aqui no canal, inclusive foi o primeiro Clube do Dorama de 2019. Depois vai lá assistir essa resenha, que é uma resenha bem legal. E ele também está em True Beauty. Tem resenha já de primeiras impressões de True Beauty aqui no canal. Espero trazer a finalização aí desse dorama em breve, mas por enquanto você já pode conferir essas primeiras impressões. E Hae-ryun, a historiadora, conta a seguinte história. Na Joseon do início do século XIX existia uma jovem bastante peculiar chamada Hae-ryun. Bastante peculiar porque, diferente da maioria das mulheres de 26 anos, Hae-ryun não estava nem perto de se casar. Nem perto, nem longe, nem nada. Hae-ryun passava todos os seus dias trabalhando e o trabalho dela era ser contadora de histórias. Desde pequena, Hae-ryun tinha verdadeira paixão pelos livros e por tudo que eles podiam ensiná-la. Ela adorava conhecer novas histórias e assim ela começou a trabalhar como contadora de histórias, animando festas e encontros de jovens que estavam sempre muito animadas para ouvir as histórias de amor que Hae-ryun podia contar. Podia, mas não contava. Quer dizer, não é bem que ela não contava histórias de amor, mas ela queria contar de tudo. Hae-ryun gostava de tudo quanto é tipo de história e ela queria apresentar todas elas para o mundo. E assim, ela não fazia, digamos que, um estudo muito bem de público-alvo. Ela só saía contando suas histórias e esperava que todos amassem. E é claro que de vez em quando ali um grupo de românticas acabava expulsando ela de uma festa, porque como assim? Como assim que o mocinho morreu decapitado? Ele não vai acordar? Ele não vai ficar com a donzela? Fim? Gente, ele foi decapitado, sabe? Confesso que me identifico com a Hae-ryun. Depois que foi expulsa da última festa, Hae-ryun estava atrás de algum trabalho. A última expulsão realmente manchou o nome dela. Um homem conhecido do livreiro onde Hae-ryun sempre vai, queria promover uma noite de autógrafos do último livro do escritor Mehua, que é um escritor conhecidíssimo por seus romances açucarados. Quase que um Nicholas Spark aí do seu tempo. A questão é que Mehua é o pseudônimo de um escritor que faz questão de manter a sua identidade escondida. E é nisso que esse homem, conhecido do livreiro, resolve fazer essa noite de autógrafos com um Mehua falso. Ele só precisa ali de um contador de histórias que leia o novo livro de Mehua e assine meia dúzia ali de exemplares para os fãs. E a contratada para isso seria Hae-ryun. Um serviço bem do descarado, né? Engana o povo desse jeito. Mas ela topa. Na Joseon do início do século XIX também existia um príncipe. Seu nome de nascimento era Irin, mas ele atendia no palácio com o nome de Do-won, o segundo príncipe. Ele era o filho mais novo do rei, irmão do príncipe herdeiro, neto da rainha mãe. E numa família de tantas pessoas importantes,
Do-won sempre se sentia um inútil. Ele vivia praticamente preso no palácio, saindo pouquíssimas vezes para ir ao povoado. E ele amava ir para o povoado, ver a vida das pessoas e buscar inspiração. Sim, inspiração, porque Do-won usava todo esse tempo ocioso que ele tinha criando histórias. Ele escrevia histórias muito criativas, de coisas que ele nunca viveu, mas que ele podia imaginar com clareza. Criava personagens, lugares, situações. Ele tinha tanto tempo vago naquele palácio fazendo nada, que desenvolveu sua escrita. E todos amavam o que ele escrevia. Os seus livros eram muito famosos. Mas é claro que ninguém sabia que estava ali lendo os contos de amor escritos por Vossa Alteza, né? Para escrever, Do-won usava o seu outro nome. Não Irin. Esse nome aí é quase sagrado, menina. Não pode sair falando Irin por aí. Não, o outro nome, o terceiro nome, o nome inventado. Mehua. Haerion e Do-won têm o seu primeiro encontro no dia que o livro de Mehua é lançado, lá na livraria. Do-won conseguiu permissão do irmão mais velho para sair rapidamente do palácio e quis porque quis ver qual que era a reação das pessoas que o liam. Haerion, por sua vez, tinha ido ali ver o que é que esse tal desse Mehua tinha de tão interessante. Porque as pessoas expulsavam ela da festa quando ela lia bons contos de tragédia, mas imploravam para que ela lesse para eles os contos de Mehua. E é ali que Do-won se apaixona perdidamente por Haerion, no primeiro instante em que a vê. E é claro que no segundo seguinte ele já cria um ranço, né? Ranço porque ele percebe que ela não tem absolutamente nada de positivo para falar sobre as histórias de Mehua. Mas já era tarde para o ranço se instaurar num coração que já estava todo tocado pelo amor. Naquela noite, entretanto, o coração tocado pelo amor é testado. Mehua, ou melhor, Do-won, fica sabendo que naquela noite tem alguém se passando por ele, dando autógrafo para os seus fãs. E ele decide que ele vai até o local para encarar o descarado. E o descarado encarado é Haerion. É, bem que dizem que o amor prega peças, né? Pouco tempo depois, o reino abre vaga para historiadoras. Historiadores são homens que acompanham todas as reuniões entre o rei e os conselheiros, documentando tudo o que acontece na política do país. Pelas leis de Joseon, os historiadores são homens imparciais, que devem estar presentes em todos os momentos, anotando todos os passos dos governantes. Não podem ser impedidos de ir e vir, não podem ser obrigados de contar o que ouviram e muito menos de ler o que escreveram. Historiadores estão ali para registrar a história. E pela primeira vez serão contratadas historiadoras que deverão participar do dia a dia da vida dentro do palácio. Participar e registrar essa vida. O dia a dia do rei, do príncipe herdeiro, da rainha mãe, dos súditos. Tudo isso é muito importante para as gerações futuras e tudo isso precisa ser registrado pelas historiadoras. Haerion, sabendo do concurso para historiadora, consegue dar aí o tumé num casamento no qual ela não tinha o menor interesse e toca para fazer a prova. Junto com outras 3 jovens, Haerion é aprovada na prova. E a partir daquele dia, ela não era mais uma jovem solteira, de idade quase avançada para casar e de quem as pessoas iam ficar rindo pelas costas. Ela era Go Haerion, a historiadora. A partir desse momento eu vou me aprofundar aí no que eu achei desse dorama, então claro que eu vou falar um pouquinho de spoiler. Então se você ainda não assistiu Go Haerion e não gosta de spoilers, eu te recomendo a parar essa resenha por aqui, vai assistir o dorama, esse vídeo vai ficar salvo e depois você volta e assiste. Eu gostei bastante de assistir a historiadora, primeiro porque o dorama já começa de uma forma muito leve, mas ao mesmo tempo com lições importantes. É bastante interessante a gente ver que num primeiro episódio mais ou menos bobo, mais ou menos leve, que só conta ali do romance juvenil de um jovem de 19 anos e de uma jovem de 26 anos beirando ficar de titia que gosta de contar contos de tragédia por diversão. É muito interessante que um episódio feito para apresentar apenas isso também mostre uma cena
tão importante quanto uma pilha de livros banidos sendo queimados. É uma dessas cenas que já aconteceu milhares de vezes em diversas culturas, em diversos lugares, em diversas épocas. E é muito assustador a gente pensar que, apesar de todas essas diferenças, essa mesma cena acontecendo em todos esses lugares e tempos sempre tem o mesmo significado e sempre leva para o mesmo fim. Sempre que alguém começa a queimar livros, a proibir pensamentos, épocas difíceis se aproximam e o povo sofre na mão daqueles que sabem que é muito mais fácil controlar um povo que não pensa. E também essa cena que acontece no momento que a gente ainda não está pensando no título do dorama, A Historiadora. A gente só vai pensar nisso mais pra frente, mas nessa cena a gente já vê o poder dos historiadores, dos escritores, de quem produz, registra e dissemina o conhecimento. É graças a pessoas que registraram a história que a gente pode fazer esse tipo de análise. É graças a tantas e tantas pessoas que registraram a história ao longo do tempo que nós podemos hoje ter o conhecimento de que proibir conhecimento, por exemplo, é sempre o primeiro passo para se instituir o domínio do mal. O dorama vai começar a se aprofundar na trama da família real lá pelo episódio 7 e 8. E um pouco antes a gente vê o início do trabalho das historiadoras e de como mulheres sofrem, né, no presente, porque a gente tá sofrendo até hoje, de como nós mulheres sofremos para termos os mesmos direitos que os homens têm no mercado de trabalho. Muitas vezes nessa história a gente vê os historiadores meio que acostumados com tudo, acomodados, enquanto as jovens historiadoras chegam animadas a aprender, a registrar, a trabalhar no cargo para o qual elas concursaram. Mas apenas por serem mulheres, os seus esforços eram minimizados. Constantemente tinham que ficar ouvindo que elas não eram funcionárias de verdade, sendo que elas estavam ali porque elas tinham passado no concurso. E muitos funcionários do palácio, que se diziam funcionários de verdade, só estavam ali por indicação. Foram as historiadoras que deram início a muitos, a quase todos, na verdade, dos casos que a gente vê no dorama, de descobrir desvio de pagamento, de preferência dentre funcionário, contratação por nepotismo, registro de informações falsas. A Historiadora com certeza é um ótimo dorama pra gente levar sempre com a gente. Pra gente se lembrar de como nós somos capazes, de como nós somos importantes nas nossas funções. Como lugar de mulher é seja lá onde a mulher queira estar. Se não fosse pela Herion, pelas outras 3 historiadoras, pela rainha mãe, pela princesa, pela médica, pela governanta, pelas serviçais, se não fosse por essas mulheres nessa história, se elas não fossem fortes como eram, se elas não lutassem pelo que elas acreditavam, nada ali teria sido como foi. O roteiro é muito bem construído, ele vai, como eu disse antes, se tornando sério bem aos poucos, tenso aos poucos, conforme a gente vai sabendo mais e mais sobre a família real e percebendo todos os problemas que existem ali. Problemas nessa família real não só como família, mas como pessoas que governam e são governadas, ou melhor, se deixam ser governadas porque é conveniente. E ao mesmo tempo que o roteiro consegue ir levando a gente para essa história mais tensa, mais profunda, a parte de romance do dorama continua pura do começo ao fim, leve, sem nenhuma mancha. Eu acredito que seja uma forma indireta de se contrapor ao discurso final do segundo conselheiro, que diz a seu filho no fim do dorama que ele deixou de ser um homem bom quando ele provou o poder, que o poder corrompe. Eu acredito que a bondade do Do-won e a pureza do amor dele pela Hyeryun sejam uma forma do roteirista plantar uma pulguinha atrás da nossa orelha e dizer: será que é só conhecer o poder que uma pessoa se corrompe? Será que o poder é mesmo tão vilão assim e transforma inocentes em monstros? Mas como o Do-won saiu ileso? Como que Do-won se descobre sendo o verdadeiro herdeiro ao trono, filho do rei deposto injustamente e mesmo assim continua fiel a seu irmão, sem ambições, amando uma historiadora e querendo apenas escrever os seus romances e viajar de vez em quando para ver golfinhos? Para mim, a gente
falou disso aqui semana passada na resenha de High Society. E acho que para o roteirista desse dorama também, Do-won saiu ileso porque o poder, na verdade, não corrompe. Ele revela. Em algum lugar dentro do segundo conselheiro, mesmo quando novo, mesmo quando um pai orgulhoso de seu filho, em algum lugar o mal já estava. A inveja, a ganância, o egoísmo, tudo isso já tinha algum lugar ali naquele homem. E quando o poder veio, o que ele já tinha também veio à tona. E assim ele foi se tornando cada vez pior. Gostei muito das atuações, gostei muito de ver a Shin Se-kyun em um outro papel, em um novo dorama, onde eu pudesse vê-la e apreciá-la, porque antes disso eu só tinha assistido com ela Noiva de Rabeck e aquele dorama não ajuda na carreira de ninguém, né, gente? Pelo amor de Deus. Também gostei bastante do trabalho do Chao-nu aqui em A Historiadora. Eu ainda acho ele meio Cigano Igor. Eu acho ele ainda meio Cigano Igor. Principalmente quando chora. Nossa, Chao-nu chorando. Precisa chorar ainda mais durante um bom tempo aí em bons doramas pra ele ir aprendendo como lida com isso. Mas em Erian eu acho assim que ele fez um ótimo trabalho. E espero que ele continue se desenvolvendo cada dia mais. Eu acho que ele é apenas um ator que tá no começo de carreira, mas já dá pra gente ver que ele é bastante talentoso e ele tem muito espaço aí para se desenvolver e para crescer. Minha nota para A Historiadora, dorama que vocês escolheram para fevereiro de 2021 foi 10. Juro que eu tô muito boazinha, né? Eu não tô nem me reconhecendo. 4 doramas no Clube do Dorama até agora e 4 10. Acho que eu vou ter que ficar mais exigente pro mês que vem, que vocês estão me ganhando assim muito no bico, doramas. Calma, né? Tô dando muito 10 aí? Calma, né, Manuela? E essas foram as minhas impressões sobre A Historiadora, mas agora é a hora de você dar as suas impressões. Vamos continuar conversando, eu também quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, vamos continuar conversando sobre A Historiadora. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha